Sr. Douglas Madden, o senhor é suspeito de cometer um crime contra a vida humana. Você está preso. Com estas palavras, o policial me algemou e me colocou no carro. Aconteceu apenas alguns minutos depois de cometer o ato mais assustador da minha vida. Sinto muito por ele. Eu deveria ter resistido às minhas emoções e sido mais astuto e cuidadoso. Mas não tenho nada a perder. Esta é a minha história. Aproveite para assistir. Meu nome é Douglas Madden, um homem de 48 anos que mora com minha esposa, Louise Madden, de 45 anos. Minha esposa é um verdadeiro tesouro. Estamos juntos há 20 anos e durante esse período, fomos abençoados com 2 lindos filhos, de 5 e 8 anos, e uma filha mais velha, Cindy, que atualmente é estudante do 2º ano da faculdade aos 19 anos. Somos uma família grande e unida, vivendo confortavelmente graças ao meu trabalho rotativo. Posso passar 3 semanas com a família e depois sair por alguns meses para trabalhar em outro estado. Porém, sempre volto com muitos presentes e meus filhos sempre me recebem com alegria. Tenho uma caminhonete de 4 lugares que permite que nossa família faça longas viagens e passe algum tempo fora da cidade. Tudo parecia perfeito. Uma esposa linda e bem cuidada sempre esperando em casa e filhos igualmente maravilhosos. O que poderia ser melhor? Mas um dia, quando voltei de uma longa viagem de negócios que durou mais de 4 meses, minha filha Cindy se aproximou de mim quando eu estava sentado no carro e estava prestes a sair para a loja. Ela saiu de casa, entrou rapidamente no carro e imediatamente começou a falar. Pai, precisamos conversar cara a cara para que a mãe não saiba dessa conversa. Fiquei surpreso com tanto sigilo e resolvi perguntar. O que aconteceu? A mãe está se comportando de forma extremamente estranha. Quando você não está em casa, ela muitas vezes desaparece durante o dia e pode voltar para casa à tarde da noite e... Ela começou, e antes de terminar a frase, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Depois de se acalmar, ela continuou. Um dia decidi segui-la, então faltei às aulas da faculdade e pedi ao meu amigo, que tem carro, que me ajudasse a localizá-la. Naquele dia, descobri quem nossa mãe conhece secretamente. É um frentista de posto de gasolina. Não sei o nome dele, mas parece que você o visita com frequência e conversa com ele. O homem que minha filha mencionou não era outro senão Eric. Na verdade, muitas vezes passei por ele antes de viagens longas. Eu não ousaria chamá-lo de amigo. Na verdade, ele era um conhecido com quem eu podia conversar e saborear um saboroso cachorro-quente antes de pegar a estrada. E com que frequência a mãe desaparece quando não estou por perto? Perguntei. Quase todos os dias. Isso já dura mais de 1 ano, e estou cansado de suportar e guardar isso para mim. Eu tentava justificá-la, pensando que talvez ela fizesse amigos ou só saísse para conversar, sabe, para ficar um tempo sozinha. Eu a entendo às vezes. Pode ser difícil com crianças. Mas depois que a vi entrando no albergue com esse homem, todas as minhas dúvidas desapareceram instantaneamente. Cindy compartilhou tudo isso e ficou evidente o quanto ela estava preocupada e cansada de guardar tudo para si. Parar. Mas com quem ela deixa as crianças se você diz que ela pode voltar tarde da noite? Ela pergunta à vovó e ao vovô, e quando volto tarde dos estudos ou de sair com os amigos, muitas vezes os vejo em nossa casa. Estou cansado disso. É como se eles não entendessem o que está acontecendo. Cindy começou a entrar em pânico e a abraçou. Eu disse: não se preocupe, querido. Tudo vai ficar bem. Realmente. Estou realmente preocupado que toda a nossa família desmorone por causa disso. Cindy confessou. Eu disse que tudo vai ficar bem. Vou tentar consertar a situação. Promessa? Eu farei o meu melhor. Eu a beijei e ela me deixou sozinho no carro. Eu não conseguia acreditar no que acabará de ouvir da minha filha. Estava além da realidade para mim. Mas em algum momento decidi me recompor e fui embora. Era como se eu não estivesse controlando o volante. Minhas mãos tremiam e não percebi como acabei no posto de gasolina, embora devesse ir ao mercado comprar mantimentos. Lá dentro, Eric me cumprimentou. Ei, amigo, você não vem aqui há algum tempo. Sua viagem de negócios foi prolongada? Ele parecia bastante alegre e naquele momento, tive vontade de agarrar algum objeto pesado e mal consegui me controlar. Olá, Érico. Só por um segundo. Pegando um saco de batatas fritas, fui até o caixa para sair de lá o mais rápido possível. Mas no caixa, Eric começou a me questionar novamente. Você não parece muito bem e parece um pouco comunicativo. Está tudo bem com você? Sim, estou bem. Basta pegar essas malditas fichas e eu vou embora. Tem certeza que pode dirigir? Talvez chame uma ambulância. Deixe-me pagar pelas malditas fichas. Eu comecei, incapaz de me conter. Entendi.
Entendi. Você não está com vontade. Apareça quando estiver tudo bem ou se quiser compartilhar o que aconteceu em sua vida. Paguei e saí rapidamente só para evitar ver o rosto de Eric. Voltando para casa com as compras, fui recebido por meus filhos e minha esposa, que se aproximaram e me beijaram no rosto. Você é nosso homem. Todos nós te amamos muito. Venha para a cozinha, querido. O jantar está esperando por você, disse Louise, e eu não conseguia olhar para ela como sempre, como se meu mundo estivesse desmoronando aos poucos. Surpreendentemente, ela não percebeu nada de estranho em mim, se comportou normalmente, se mostrou atenciosa e me perguntou sobre trabalho. Falei com franqueza, sem muita emoção, e à noite, quando Louise queria intimidade, recusei. Só então ela decidiu perguntar: querido, o que aconteceu com você? Você parece deprimido. Estou bem. Minha cabeça dói e eu só quero dormir. Após minhas palavras, ela imediatamente recuou, me trouxe um analgésico e fomos dormir. De manhã, parecia-me que das 9 horas de sono dormi no máximo 1 ou 2 horas. Ao me lavar no banheiro, vi no espelho como se outra pessoa, como se algo em mim tivesse queimado e eu não estivesse mais vivo. Louise era minha namorada no ensino médio, mas quando a pedi em casamento na formatura, ela me rejeitou. Fazia alguns anos que não nos víamos, até que nos encontramos novamente em uma festa organizada por um amigo em comum, e foi então que começamos nosso relacionamento. Sempre tinha caras correndo atrás dela, mas ela me escolheu, e isso me motivou a seguir em frente e não parar. E esse sentimento persistiu durante todo o nosso casamento. Eu literalmente abençoei essa mulher, e agora tudo pareceu desmoronar em um instante. Cindy percebeu minhas mudanças, então, depois do almoço, ela se aproximou de mim quando não havia ninguém na sala. Pai, o que está acontecendo? O que você está planejando fazer? Ela perguntou. Ainda não sei, Cindy. É difícil reavaliar tudo. Não invente coisas sozinho. Basta sentar e conversar com ela com calma, sem xingar. Acho que ela vai se sentir envergonhada e perceber o que poderá perder. O mais importante é você conseguir perdoá-la. Eu entendi a posição da minha filha. Ela queria preservar o nosso mundo para manter a família unida. Mas eu não podia simplesmente sentar e conversar com Louise porque ela era a pessoa em quem sempre confiei, pensando que a conhecia bem. E agora descobri que não a conheço. Decidi tomar medidas drásticas. Liguei para meu advogado Michael Morse, que me explicou o plano de ação. Ele disse que não havia provas reais, então sugeriu contratar um detetive particular para descobrir se Louise estava realmente me traindo ou se era um flerte amigável. Ele mencionou que mais tarde, se eu decidisse me divorciar dela, poderia pedir o divórcio e anexar provas de sua infidelidade. Então haveria 99% de chance de eu conseguir a custódia das crianças. Não gostei dessas opções. Eu queria dar-lhes uma lição, mas relutantemente concordei em contratar um detetive particular. Minha próxima viagem de negócios estava marcada para 3 semanas e Louise sabia disso. Então ela passava quase todo o tempo em casa com as crianças e comigo. Percebi que ela não sairia com o amante enquanto eu estivesse em casa. Portanto, precisei sair para trabalhar por 2 meses para deixar o detetive particular começar seu trabalho. Então eu tive que trabalhar, sabendo que minha esposa poderia estar dormindo com algum frentista? Seriamente? Eu mal podia esperar. Então, depois de 1 semana e meia, eu disse a Louise que precisava sair urgentemente para trabalhar. É uma pena, claro. Se for necessário, vá, querido. A propósito, quando você volta? A reação dela me irritou mais. Em cerca de 1 mês, eu disse. Louise assentiu satisfatoriamente e se eu não tivesse notado antes, agora vi como o humor dela melhorou com a notícia, e isso me enfureceu. No dia seguinte mudei de hotel em hotel, informando com antecedência ao meu advogado e ao detetive particular que fingi deliberadamente deixar a cidade. Douglas, por que você fez isso? Para onde você está correndo? Michael Morse me confrontou. Eu disse a ele que não tinha tempo para esperar e que precisava de qualquer prova. Também prometi pagar o dobro a ele e ao detetive particular se, dentro de 1 semana, eles pegassem minha esposa com outro homem e me informassem imediatamente. Nada aconteceu no primeiro dia, então decidi afogar meu estresse no álcool. Acordei no dia seguinte à noite, perdi ligações da minha esposa e do advogado. Passei o segundo dia em uma farra. No terceiro dia, o detetive particular me ligou e disse que Louise tinha acabado de se encontrar com um homem e eles pegaram um táxi para algum lugar. Recebi algumas fotos no meu celular, mostrando claramente Louise e Eric parecendo felizes na companhia um do outro. Naquele momento decidi ligar para Cindy. Olá, Cindy. Você está em casa agora?
Onde estão as crianças? Pai, o que há de errado com sua voz? Você não foi a lugar nenhum? Querida, por favor, responda a minha pergunta. Explicarei tudo para você mais tarde. Mamãe saiu novamente. Vovó e vovô devem chegar logo. Ok, obrigado. Mas pai, você se lembra das promessas que me fez? Sim, lembro de tudo. Não se preocupe, entrarei em contato com você mais tarde. Amo você. Terminei e encerramos a conversa. 20 minutos depois, recebi uma notificação no meu celular informando que Louise e Eric haviam entrado em um albergue. No entanto, não consegui descobrir a localização exata pelas fotos, então pedi o endereço. O detetive particular me disse que seria desnecessário e melhor não intervir. Então liguei diretamente para ele e comecei a dizer que se ele não me enviasse o endereço, perderia todo o valor. No final, consegui descobrir o endereço do albergue onde estavam minha esposa e seu amante, e perceber que foi meu maior erro. Tomei algumas doses de uísque e parti. 15 minutos depois, eu estava na entrada principal do albergue quando meu advogado ligou imediatamente. Douglas, você está louco? Por que você veio aqui? Tem um assunto importante, eu disse e desliguei. No mesmo segundo, recebi uma mensagem de um detetive particular. Douglas, você vai arruinar toda a operação. Por favor, saia e fique no albergue. Nós entraremos em contato com você. Resolvi responder com um emoji risonho e escrevi que não conseguia ficar parado, percebendo que minha esposa perfeita estava me traindo naquele momento. Entrei no albergue e não entendi para qual quarto ir. Então decidi abordar a recepcionista. Boa tarde, senhorita. Meu irmão esteve aqui hoje. Naquele momento, mostrei a ela uma foto de Eric. E preciso dar algumas coisas a ele. O telefone dele está desligado. Você poderia me dizer em que quarto ele está? Sim, claro. Ele está no quarto 314 com a namorada. Ela respondeu. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Eu disse e um pensamento passou pela minha cabeça. Namorada? Ah, divertido. Subindo ao terceiro andar, resolvi ouvir o que acontecia na sala. Eu podia ouvir vagamente gemidos femininos. Isso me enfureceu ainda mais e eu não queria esperar mais. Comecei a bater na porta. Primeiro corri 3 vezes e bati na porta com toda a força e depois chutei com o pé, quebrando-a completamente. Eu vi uma grande cama de casal com os dois, Louise e Eric. Louise estava muito assustada e tentava cobrir o corpo com os cobertores, enquanto Eric se levantava confiante e dizia, Ei, o que você está fazendo? Fiquei surpreso com sua audácia porque Eric tinha quase metade do meu tamanho, mas latia para mim como um bulldog. Isso me enfureceu ainda mais e peguei um pedaço da porta e acertei Eric diretamente, fazendo-o cair. Louise então se levantou da cama e se aproximou de mim, me agarrando e dizendo entre lágrimas, Douglas, por favor, pare e vamos conversar. Ela parou meu segundo golpe, me segurando com força. Não consegui me controlar, me sentindo extremamente magoada. Senti o corpo quente de Louise, seus braços, pernas, respiração. Eu não queria que ela chorasse e ainda a amava. Ela me segurou com força e eu soltei a vara de madeira, abraçando-a de volta. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, ela disse, chorando naquele momento e as lágrimas escorreram pelo meu rosto também. Eu tentei o meu melhor para afastar todos os pensamentos de que ela me trairia. Momentos felizes de nossos 20 anos de casamento, férias, espera por nossa filha e depois por nossos filhos surgiram em minha mente. Parecia que nos abraçamos por uma eternidade, até que um golpe inesperado atingiu minhas costas. Foi Eric quem se levantou e decidiu atacar no momento certo. Ele me bateu, mas eu fiquei de pé. Louise quis impedi-lo, mas ele a empurrou para o lado e ela caiu. Depois disso, minha paciência ficou fora de controle. Eu o ataquei novamente e uma briga começou. Agarrei-o pelos cabelos e joguei-o em direção ao espelho, que quebrou instantaneamente. Eric não podia mais fazer nada. Segurei-o e comecei a desferir golpes, mas ele resistiu. Naquele momento, os convidados que ouviram o barulho e o administrador hostil entraram correndo na sala. Eric tentou se libertar, mas eu não o soltei, apesar dos gritos ao meu redor. Eric tentou pegar um caco de vidro, mas não permiti, jogando-o violentamente para o lado. No entanto, não previ que poderia haver uma janela aberta naquele momento. Devido à minha chauvidade, Eric correu em grande velocidade em direção à janela. Ouvi o impacto no asfalto e aconteceu um acidente. Tudo parecia uma névoa para mim. No começo não entendi o que aconteceu. Eu não queria que acabasse assim. As pessoas começaram a gritar comigo, o que você fez? Assassino! Mas eu não conseguia compreender nada.
A administração hostil aparentemente chamou a polícia no momento em que eu arrombei a porta e no mesmo momento em que Eric saltou, 2 policiais invadiram a sala. Eles viram um assalto, uma mulher caída no chão chorando e eu, que parecia um criminoso. Um dos policiais se apresentou a mim, recitou meus direitos e depois disse: Sr. Douglas Madden, o senhor é suspeito de cometer um crime contra a vida humana. Você está preso. Tiraram-me do albergue, onde meu advogado já havia chegado. As únicas palavras que consegui ouvir foram: Douglas, você é um verdadeiro idiota. Ele gritou, mas isso não importava mais. Fui levado à delegacia e cerca de 30 minutos depois, meu advogado Michael Morse chegou. Eu contei a ele toda a verdade. Então o advogado disse que as coisas estavam ruins. Se Eric não acordasse de acordo com as leis estaduais, eu cairia em homicídio involuntário e enfrentaria de 2 a 10 anos de prisão. Tudo dependeria dos depoimentos das testemunhas e se eu admitisse a culpa voluntariamente. Michael Morse destacou que é muito cedo para tirar qualquer conclusão, pois nada se sabe ainda e precisamos esperar pelo menos alguns dias. No entanto, ele me aconselhou a confessar tudo agora. Douglas, entenda, o mero acidente não vai resolver aqui, já que houve pelo menos 7 testemunhas que viram você empurrá-lo, incluindo sua esposa, mas ela tem o direito de testemunhar contra você ou não. Além disso, uma das testemunhas gravou um vídeo em seu celular contando como tudo aconteceu, e tenho certeza de que você não se parece com a vítima nessa filmagem. Além disso, o albergue provavelmente também irá responsabilizá-lo, pois você danificou propriedades. Em geral, você criou muitos problemas para si mesmo e temo não poder ajudá-lo muito. Sua única opção é confessar tudo. Ouvi Michael e percebi que minha vida estava completamente arruinada, e o pior é que não cumpri a promessa feita à minha filha. 2 dias depois, descobri que Eric não poderia, não aguentei no hospital, o que significa que sou responsável por isso. A investigação durou 2 meses. Louise e eu morávamos separadas, e Cindy veio me ver algumas vezes, chorando muito e culpando Louise por tudo. Ela estava com medo de que eu pudesse ir para a cadeia em breve. Michael Morse não deu previsões positivas e eu ainda não tinha feito uma confissão sincera, culpando tudo por um acidente e piorando minha situação. Pelo que sei, apenas 2 testemunhas confirmaram considerar tudo um acidente, enquanto outras, pelo contrário, afirmaram que o fiz intencionalmente. Isso significava que a situação era muito ruim. A esposa de Eric piorou as coisas ao me acusar de todos os pecados possíveis, alegando que eu privei a família dela do sustento da família e assim por diante. Recusei-me teimosamente a admitir a minha culpa e Michael continuou a insistir comigo para que o fizesse antes do julgamento, mas no final, apenas dei ouvidos a Cindy, que me pediu veementemente que o fizesse. Durante a investigação, descobri que cometi um crime sob emoções fortes e incontroláveis. Como resultado, fui vítima de um crime não intencional, o que significava que poderia esperar uma pena inferior a 10 anos, e havia uma boa probabilidade de obter liberdade condicional se cooperasse com a investigação. 3 meses depois, ocorreu o julgamento, durante o qual foram apresentadas todas as provas da minha culpa e envolvimento. Meu advogado apenas se levantou e disse algumas palavras em minha defesa, alegando que o crime que cometi se deveu inteiramente à infidelidade de minha esposa, que me enganou durante mais de 1 ano. Surpreendentemente me senti calmo. Acho que cheguei a um acordo com a situação. O juiz pronunciou o veredicto, dando-me 8 anos com possibilidade de libertação antecipada, e tive que pagar uma quantia substancial ao albergue e à esposa de Eric. Lamento muito pela forma como tudo acabou. Louise me contatou diversas vezes, apenas para pedir o divórcio. O mais doloroso é que lutei por essa mulher a vida toda, e durante o julgamento ela não disse uma palavra em minha defesa, apenas confirmou ter um relacionamento com Eric. Pelo menos aprendi que não se deve deixar as pessoas chegarem muito perto do seu coração, sejam homens ou mulheres. Caso contrário, num ataque de emoções, você poderá fazer muitas coisas tolas das quais se arrependerá pelo resto da vida. Lamento profundamente o que aconteceu. Eu não queria machucar aquele cara, mas as circunstâncias se desenrolaram de tal forma que agora tenho que arcar com as consequências por não conseguir me controlar. Essa história acabou com um final trágico. Isso lhe dá tempo para pensar sobre o que a traição de um dos parceiros pode realmente levar. Teremos interesse em ouvir sua opinião sobre esta história, então compartilhe nos comentários. Você acha que foi realmente um acidente ou o personagem principal fez isso de propósito? Por que a esposa do personagem principal não o defendeu no tribunal? Foi um erro a filha do personagem principal ter decidido contar tudo ao pai? Achamos que foi um acidente, afinal.
O personagem principal poderia lidar facilmente com seu agressor, mas naquele momento ele se defendeu para não ter tempo de pegar o copo e não machucar ninguém. O amante de sua esposa se comportou de maneira inadequada, pois em vez de resolver o conflito de forma pacífica, passou a provocar o personagem principal. A esposa do personagem principal não o defendeu porque muito provavelmente ela não o amava, ela demonstrava um sentimento de amor por ele, apenas no momento em que precisava. Infelizmente parece que ela o manipulou e nunca o amou de verdade. Tornar culpada a filha do personagem principal não é certo. Ela apenas compartilhou suas experiências com o pai e esperava um resultado melhor. Não há nada de errado com o que ela decidiu contar a ele, mas o mais triste dessa história é que o pai não conseguiu cumprir a promessa que fez à filha. Obrigado por assistir, curta e se inscreva em nosso canal. Boa sorte!